Alô? Tá com áudio agora? Melhorou? Alô? Tá sem som ainda? Beleza? Leonardo, lá de... Você não falou de que cidade você é, hein, Leonardo? Agora sim, beleza. Então tá bom, vamos lá. Já tem uma galera aí, já tem 6 pessoas, 7. Então um abraço, Leonardo. Tudo de bom. Uma boa Páscoa para você também, Sidney, para todo mundo que está aqui nos assistindo, para a gente conversar. Tá o Leonardo, o Fernando, o Sidney, tem 9 pessoas já, eu não consigo ver aqui, mas bom sábado de aleluia e obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar a conversar um pouco então, né? Eu queria deixar aqui, vou falar no final também, mas quem de vocês puder, segunda-feira eu fui chamado, eu vou fazer uma live que vai passar aqui no meu Facebook, mas vai ser na segunda-feira às 19 horas. Vou estar com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, mais o Dr. Paulo Roitberg, que foi prefeito de Caçapava, que é médico, foi secretário de saúde de São José dos Campos, e o Everton, que vai mediar, que é de um site chamado, de uma página do Facebook chamado Falando Verdades. E o assunto que a gente vai tratar, que a gente está estudando para isso, são a discrepância entre os dados oficiais do número de infectados, do número de mortos, com outros dados que estão aparecendo e que não estão sendo usados para medir. E para realçar um pouco essa questão da falta que os testes estão fazendo e da questão da subnotificação, ou seja, a gente está provavelmente com muito mais casos e muito mais mortes do que o que está aparecendo nas estatísticas oficiais, e a gente tentar interpretar a que se deve isso. Se é só uma questão de falta de estrutura, de falta de tecnologia, ou se pode ter algum outro objetivo ou alguma outra consequência, tá? Tá dentro, inclusive, de algumas coisas que a gente vai falar hoje aqui durante a nossa live na questão dos direitos humanos, tá? Então, é isso. Pedir para todos que vocês estão aqui, compartilhem desde o início para ver se a gente consegue mais gente aqui para poder nos assistir. A gente está fazendo isso para poder alcançar o maior número de pessoas com coisas verdadeiras e tudo mais. Vamos começar por Ubatuba então, que é a minha cidade aqui. O Fernando está lá em Manaus, né? Aqui em Ubatuba, hoje, nós estamos com... Deixa eu voltar aqui no boletim do Covid. Os números oficiais de Ubatuba hoje são 83 casos notificados, sendo 65 em investigação, 4 óbitos suspeitos, 18 casos descartados. Nesse momento, 3 internados e 610 casos com síndrome gripal. A live que a gente vai tratar, que a gente vai fazer na segunda-feira, vai falar um pouco a respeito desses casos de síndrome gripal, o que eles significam e esse número deles, se tem se pode ter alguma relação com o coronavírus, tá? Hoje, inclusive, já antecipando um pouco, mas o Ministério da Saúde, no seu boletim, eu escutei a meia hora final do boletim do Ministério da Saúde hoje, assisti, e a pessoa que estava falando sobre da vigilância sanitária, da Anvisa, ele diz que inclusive já tem casos detectados em que pode ter H1N1 e coronavírus na mesma paciente. Ele comentou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que ficar de olho nesses casos de síndrome gripal. A prefeitura coloca aqui a questão do auxílio orientação, mas afora o boletim do coronavírus, eu queria colocar algumas coisas da prefeitura aqui.
Eu acho que nós melhoramos, tivemos uma semana com muita gente na rua, numa situação complicada. Eu estava conversando agora há pouco com uma médica daqui de Ubatuba e ela colocando que daqui a duas ou 3 semanas é que deve estourar mais casos em Ubatuba e para a gente tomar muito cuidado em relação a isso. Então, ontem, que foi Sexta-feira Santa, hoje, Sábado de Aleluia, me parece que tem menos movimento, mas eu não fiz a live ontem, mas uma pessoa veio reclamar para mim que no mercado de peixe, o mercado de peixe tinha muita gente e ela estava revoltada porque o pessoal de Ubatuba não foi lá comprar peixe porque está em isolamento. O mercado de peixe estava lotado e todos com carros de turistas de fora de Ubatuba. E eu concordei com ela que eu acho um desrespeito e que é uma coisa muito, muito complicada, tá? A Vigilância em Saúde de Ubatuba está orientando para tomar muito cuidado com a questão da dengue. Foi falado hoje no boletim do Ministério da Saúde essa relação com a dengue, que nós estamos entrando nessa fase da dengue, que eles estão monitorando. Eles colocaram que há uma situação muito, muito preocupante no norte do Paraná, com o avanço da dengue, junto com a questão do coronavírus, e agora com esse com esse friozinho que está vindo, a gente já está com o ambiente mais fresco esse fim de semana aqui em Ubatuba, do perigo. Então, realçar que nada das questões que nos afligiam, que eram perigosas, melhoraram. Portanto, prestar muita atenção na questão, nessa questão aí. E para quem é de Ubatuba, que está aqui, nós estamos com 23 pessoas, eu queria colocar um comunicado aqui que eu acho que para as pessoas se manifestarem. A Prefeitura está convocando os representantes da cidade para discutir o plano diretor nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos em isolamento social aqui. Ele já está fazendo a composição do conselho e 10 representantes de associação de bairros e etc, entendeu? E eu acho extremamente impertinente nesse momento se discutir uma questão como plano diretor, que é uma questão extremamente séria para qualquer município. E essa pandemia, o isolamento social, deitam por terra qualquer tentativa de se juntar as pessoas para discutir. O plano diretor, para quem não sabe, ele define os rumos da cidade por muitos anos, por 10 anos, tá? Pode até ser menos, mas pode ser até por 10 anos. E nesse momento em Ubatuba, inclusive por conta da questão do coronavírus, um plano diretor precisa discutir alternativas econômicas, ao turismo, outros modelos de desenvolvimento. Nós estamos vendo a importância da alimentação, e com a questão de saúde que vai sair dessa pandemia, de se cuidar da saúde, é o plano diretor quem pode determinar a discussão a respeito de buscar ou não os investimentos, por exemplo, para fazer uma UTI, os investimentos em saúde serem priorizados no plano diretor, e isso é a população quem tem que decidir. E a população não está podendo se reunir. A gente já sabe que depois dessa pandemia, está mais que claro que a saúde vai passar a ser tema prioritário. Seja para se preparar para as novas questões, seja para detectar onde houveram gargalos, o que se precisa melhorar. Tá? Graças a Deus, Ubatuba, por N situações, desde novas unidades de saúde reformadas, equipadas, o concurso público que pôs as pessoas na saúde, várias coisas que a gente fez na nossa gestão. As pessoas estão falando muito pouco da estrutura, então estão preocupados com a contaminação, se tem UTI suficiente, se tem respirador e etc. E o plano diretor é um momento para discutir essas coisas. Tem lá no plano diretor a questão da saúde, tem a questão, nós vamos entrar numa época de crise econômica, e será que não existe uma outra solução para Ubatuba além de priorizar o turismo?
Com essa questão da saúde, será que a gente não tem que pôr no plano diretor uma questão de incentivo ferrenho à agricultura familiar, à pesca, à agricultura periurbana, à produção de alimentos como um norte para o nosso município? Portanto, eu acho totalmente descabida a convocação do plano diretor. Eu mandei uma mensagem para o prefeito Sato a respeito disso e eu sei que tem uma ação civil com pedido de liminar para cancelar. Na minha opinião, com o final, com essa pandemia e um governo que tá acabando, que vai para uma eleição, o plano diretor tem que ficar para 2021. E aí eu estou colocando isso aqui para vocês, para que vocês também se manifestem a respeito disso. Quem for de Ubatuba, para se manifestar, para ver a pertinência desse assunto, tá? Porque nós estamos falando aqui muito de coronavírus, mas tem outras coisas acontecendo. É o plano diretor, por exemplo, que pode determinar a verticalização em Ubatuba. Então é uma coisa que não é uma questão de ser a favor ou contra, mas você tomar uma decisão de verticalização em Ubatuba, sem consultar toda a cidade, todos os setores, todos os bairros, com audiências públicas, com muita gente, chamando a população, explicando do que se trata, não é uma coisa legal. Portanto, fica aqui essa questão para a gente poder discutir, tá? Passando de Ubatuba para a questão do mundo, depois a gente volta para as questões do Brasil. Tem umas coisas muito importantes aqui para a gente discutir. Uma delas, em relação aos dados, né? Eu queria colocar aqui, nós estamos com o mundo chegou a 1,5 milhão de casos, 1.500.000 casos, são 1.500.000 casos e passamos de 100.000 mortes, acho que é isso. E aí as coisas que são observadas hoje na questão a ONU observa hoje. Primeiro, pede aos líderes cristãos, judeus, muçulmanos e etc., que nessa época de Páscoa, entendeu? Para as pessoas não caírem na tentação de navegar num mundo estranho e surreal, entendeu? E que sim que as pessoas tirem inspiração dessas ocasiões, entendeu? Para momento de reflexão, de lembranças, gente que perdeu entes agora, e lembranças nossas passadas de outras Páscoas, e de renovação, que ela vai ser extremamente necessária. E a ONU está colocando aqui, o que ela quer dizer, a responsabilidade dos líderes religiosos e das religiões no enfrentamento atual dessa pandemia e na hora da retomada de renovação do jeito de viver, renovação de uma série de práticas, de costumes, e acho que inclusive nós já estamos passando por uma revolução cultural no sentido de cultura enquanto meio de vida, enquanto alimentação, enquanto cuidado com a saúde e tudo mais. Inclusive hoje essa questão cultural é tão forte que eu vi um vídeo hoje é um vídeo em espanhol explicando por que o Oriente se dá tão melhor do que o Ocidente no combate ao coronavírus. E ela vai pegando uma série de questões e ela coloca entre elas que o pessoal do Oriente tem uma característica de acreditar nas autoridades, de acreditar nos líderes que estão no poder, independente se são de esquerda ou de direita, se é país democrático ou não, mas eles culturalmente ela reporta isso ao confucionismo, que é a religião mais praticada lá, uma doutrina, e que de você acreditar nessas pessoas, ao passo que na Europa e na América, ou seja, no Ocidente, as pessoas tendem a partidarizar essa questão, a pessoalizar essa questão e não acreditar nas lideranças que estão sendo colocadas. Achei extremamente pertinente
Isso é uma questão cultural, tá? Por exemplo, há muito menos resistência ao uso de máscara e ao isolamento lá no Oriente do que aqui no Ocidente. Então, enquanto lá você não escutou, seja na Coreia, testando muita gente usando de máscara, seja na China, seja no Japão agora e tal, não há notícias de confusão, de muita coisa a respeito das medidas que os governos tomaram, porque todo mundo entendeu que era técnico e que precisava ser feito, certo? A ONU ainda fala aqui da preocupação com o avanço rápido na África, tá? E eu já falei aqui, nós vamos precisar todo o esforço aqui para depois ter solidariedade com a África. A hora que passar o nosso surto, se lá estiver entrando, o Brasil tem que ter solidariedade, que mesmo em crise precisa ajudar a África. A riqueza de todo esse país foi construída com sangue negro, com sangue escravo, e a gente precisa ter muita noção disso, o quanto que a gente deve à África, que nós trouxemos para cá escravizados contra a vontade os negros, e a gente precisa dar um retorno. A nossa dívida com a África é eterna, assim como a dívida nossa com os negros desse país. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E por fim, do que eu pus no título lá da nosso em relação à ONU, a questão dos direitos humanos, e eu achei muito legal a colocação aqui da ONU de lembrar para a gente algumas coisas, de que essa pandemia do Covid, ela não pode ser dissociada da questão dos direitos humanos. O enfrentamento da pandemia não pode ser dissociado da questão dos direitos humanos. Está na página da ONU em português, tem uma reportagem grande, e quem fala é a secretária-geral do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, e ela destaca primeiro a questão das dúvidas e as incertezas sobre a forma de evolução do vírus, que o mundo sabe as medidas que precisam ser tomadas, e aí em relação aos direitos humanos ela coloca que o mundo sabe, entendeu? Que depois que passar essa pandemia, ou seja, o que fazer agora, mas que depois que passar, que o mundo já sabe que existem medidas e mais medidas a serem tomadas para melhorar os sistemas de saúde e de proteção social. Então a ONU está colocando, coloca como direito humano o direito ao trabalho, o direito à comida, o direito à saúde de qualidade, o direito à educação, e uma série de direitos que são direitos humanos, e que, por exemplo, os direitos trabalhistas, e que a gente viu que já estavam sendo desarmados aqui no Brasil, com reforma trabalhista, com o teto de gastos para os gastos sociais. Então a ONU já está alertando que o combate a essa pandemia não pode ser seguido por uma perda maior ainda de direitos humanos, que a solução é, na verdade, se retomar essa discussão e se ampliar os direitos humanos, que são direitos de todos nós, e inclusive que essas estratégias para isso têm que ser tomadas para recuperar a sociedade e para recuperar as pessoas, entendeu? Então ela coloca muito essa questão, e a questão que a pandemia está expondo, nos Estados Unidos, mais de 60% das mortes hoje já são de negros. Tá? A pandemia está expondo o impacto prejudicial da desigualdade em todas as sociedades. Então, acho que essa é uma reflexão para a gente que está aqui fazer e pensar a respeito disso, né? E ela coloca que na economia, para todos os países, entendeu? Além da questão da saúde, a proteção dos direitos trabalhistas, e que é preciso, com a crise que vai vir, principalmente para os países mais pobres, para os países em desenvolvimento, entendeu?
ela sugere já a questão de alívio das dívidas e de um fundo global de solidariedade. É o que a gente vem falando aqui ao longo desses dias, né? A saída vai ser via Estado, a saída vai ser via as questões públicas, vai ser via combate de desigualdade, vai ser via e tratar isso de uma maneira mundial. Ou seja, não é para tratar do âmbito do nosso município isso. A gente é o executor dessas políticas, mas isso tem agora o coronavírus mostrou que é preciso haver um pensamento global de solidariedade, um pensamento global de combate à desigualdade, um pensamento global de combate às injustiças. E ela também coloca uma coisa muito importante, que é nessa questão dos direitos, a questão dos direitos civis e políticos. Que para você fazer o isolamento social, para você fazer o combate do jeito que tem que ser ao coronavírus, essas medidas ferem alguns direitos individuais, mas os direitos coletivos se sobrepõem. Mas ela faz um alerta aqui de que você deve fazer as medidas necessárias, mas isso precisa vir acompanhado de muita informação para que todo mundo saiba o porquê, como e até quando vão essas restrições, e para que se fique de olho que alterações de legislação nessa época agora, com as questões repressivas, entendeu? Elas não devem ocorrer de maneira permanente e tem que se colocar para que não se corra o risco de esse tipo de legislação repressiva depois os mandatários usarem para se perpetuar ou para que ela depois fique. Ou seja, o isolamento que nós estamos agora, que é um isolamento que a gente tinha o direito de ir para o trabalho, de sair de casa, de ir para o mercado, de fazer festa, etc., não temos mais. Ele tem que ser temporário. Mesmo a questão de seguir a gente pelos WhatsApp, pelo celular, pelo movimento, que é uma medida eficaz, ela tem que ser temporária e, por exemplo, o estado de emergência ou o estado quando derem o estado de lockdown para fechar tudo, ou qualquer outro estado que for declarado, ele tem que ser temporário, tem que ser muito bem informado e isso não pode persistir depois. Nós queremos um mundo com liberdade, um mundo com direitos e um mundo com justiça. Então não dá para a gente tolerar isso, e isso no Brasil, nesse momento, é extremamente importante. A live que nós vamos fazer segunda-feira, com as reflexões que a gente tem feito aqui, é porque a gente não pode tolerar essa questão. E tem muita gente discutindo exatamente qual o objetivo do nosso presidente da República estar estimulando o caos. Está estimulando que tenha muita gente na rua, e a gente sabe que com isso vai explodir. Entendeu? Qual o motivo? Porque se vier um caos de gente desempregada, ele não paga o suficiente para as pessoas ficarem em casa, para os empresários manterem as empresas e os empregos, tá? E aí, a hora que vier o caos, aí se declara um estado de sítio, põe exército, polícia, todo mundo na rua cerceando, e depois permanece isso? Sendo que o presidente já está muito colocado, que já não tem o apoio da maioria da população para o que ele está fazendo e nem para o jeito dele governar. Então, ficar muito atento, achei extremamente importante esse alerta que a Michelle Bachelet dá a respeito de direitos humanos, que significa direitos sociais, direito à saúde, direito trabalhista ao emprego e principalmente direito de liberdade e de informação. Então, vamos ficar muito atento, porque uma das coisas é isso, nós podemos estar numa guerra de informação de que, por que não tem teste? Será que é porque eu não quero informar realmente o tamanho da situação do Brasil, que pode ser muito maior? E aí aumentar a pressão por isolamento social e aumentar uma pressão econômica para que se dê dinheiro para as pessoas poderem sobreviver e ficar em casa? Será que não faz um pouco de sentido isso? Então a gente precisa discutir, e para vocês que estão aqui, eu
acho que a gente tem que ficar muito atento. Eu estou muito esperto com essa questão, estou olhando assim com a lupa para enxergar o que pode estar acontecendo. Eu queria mandar um abraço aqui para Ana, para Taninha, para Neide, para Ulisses, para Patrícia, o Márcio Kuga de Andradina, Márcio Kuga, filho do Mário Kuga, amigão do meu pai, irmão do Milton Kuga, grande dentista, endodontista, professor de Bauru. Um abraço, Márcio. Uma boa Páscoa para todos vocês aí também. Beijo, minha filha. Beijo grande para você, saudade. Fabinho Rossi falando aqui a respeito da questão da UTI. Fabinho Rossi, eu também acho que sim, isso precisa ser discutido com a sociedade. Está aí uma questão a respeito do plano diretor. Ela depende de investimento e precisa saber como vai financiar. Esse é um debate que eu acho que, assim que acabar a questão da epidemia, a cidade inteira precisa debater, porque não é uma coisa simples de chegar e montar, mas eu concordo contigo, Fábio. Nós precisamos discutir. Acho que inclusive a campanha eleitoral vai ser boa para discutir quem vai ter prioridade com a saúde ou não e quem tem compromisso e história com a saúde. Obrigado, Leonardo. Alessandra Balil, que eu vou responder aqui por escrito, porque ela é deficiente auditiva. Boa noite, Alessandra. Boa Páscoa. Foi. Quem mais está aqui? Será que eu já respondi? O Fernando Elisário, bom, já vi aqui. Quem mais? A Gláucia Gomes, o Simão Weinberg, o Josué Garcês, o Damião, a Elisa, o Zé Eugênio, Carlos Albado, tá me seguindo direto, hein, Carlão? Fernandinha, quem mais? Rogério Estrela, putz, Rogerião Estrela de São Paulo, amigaço, dentista. Nem sei como esse povo descobre a gente aqui, mas feliz de ver esse povo todo aí que a gente tem, de saudade pra caramba, em todos eles. Bom, e vamos aqui agora, já é 10 horas, vamos aqui para a última parte aqui para falar a respeito do nosso país, né? Primeira das questões para a gente colocar aqui, nós passamos de 20 mil casos hoje, né? Infelizmente, novamente são 20 mil casos oficiais e confirmados. Com a deficiência de testes, a gente deduz que isso são muito mais, e as mortes são 1.124 no país. Eu tinha achado que a gente ia chegar aos 1.000 amanhã. Amanhã, com certeza, a gente vai estar caminhando para mais de 1.200, caminhando para 1.250 mortes aí, o que é muita gente. É gente pra caramba que já foi. E agora estão começando a chegar as histórias de muito perto, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu dentista e ele falou que da sala dele de formado, ele é mais ou menos da minha idade, tem uns 50 anos, ele falou que da sala dele de formado, 3 de São Paulo dentistas estão com Covid, que são amigos dele. Ele falou, não é que eu ouvi falar não, eu conversei com eles, e falou que os 3 com um sintoma que é muito ruim, não estão com falta de ar, estão em casa, mas que com um sintoma muito ruim de diarreia, de dor no corpo, de perda de olfato e paladar, e tristemente um deles perdeu a mãe e o pai por Covid. Então está começando a chegar muito perto da gente essas histórias aí. Nós estamos aqui na boca de São Paulo, né? Então eu vejo isso com um olhar muito, muito ruim. Manaus está num estado de alerta danado. Hoje na live do Ministério da Saúde foi falado específico do caso de Manaus, que vai ter um hospital de campanha lá, que estão desapropriando, pegando 3 andares de um outro hospital para transformar em UTI. E o que eu já tinha colocado, que o Ministério da Saúde fez uma convocação para os profissionais de saúde, hoje foi falado que vão ser convocados profissionais de saúde para ir para Manaus. Vão montar o hospital de campanha, montar as UTIs, vão ser deslocados intensivistas e médicos do Rio Grande do Sul, onde ainda tem pouco que o frio não chegou, e vão para lá para poder trabalhar, e vão ser convocados 80 médicos e enfermeiras, não sei quantas enfermeiras,
que estão na lista do Conselho Regional de Enfermagem, do Conselho Regional de Medicina, lá da região norte e do Amazonas, mas já para Manaus já vai gente de fora para aumentar. O Ministério colocou hoje que está fazendo esse esforço de UTIs e tal, que é para aumentar a capacidade de atendimento, para chegar perto para não conseguindo achatar a curva, aumentar a capacidade de atendimento. Então vai tomar essa medida em Manaus. E hoje foi inaugurado o Hospital de Campanha de Águas Claras, uma cidade perto de Goiânia, que é para servir a região toda ali de Goiânia, do Distrito Federal e tudo mais. Então já está inaugurando um hospital de campanha, parece que em uma semana começa a funcionar ali em Goiás. E só para a gente colocar aqui, mais uma vez, o nosso presidente da República, mais uma vez, foi na inauguração e foi lá cumprimentar as pessoas, foi para o meio da multidão, sem máscara, dando um péssimo exemplo, tá? Lembrando que em Goiás, foi onde o governador rompeu com o presidente da República, mesmo sendo uma pessoa que o apoiava, por conta dessa questão e porque numa manifestação para abertura do comércio, ele foi vaiado e foi xingado pelos apoiadores do presidente, e isso é uma lástima. A reportagem diz que quando o presidente foi cumprimentar o governador sem cuidado nenhum, o governador deu-lhe uma bela de uma direta, dando um frasco de álcool em gel para ele passar na mão antes de apertar a mão do governador. E tanto o governador como o ministro da Saúde ficaram longe do tumulto, mas o nosso presidente foi para lá. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente está relaxando o isolamento social e entrando numa rota muito perigosa. Ainda em termos de Brasil, nessa questão do isolamento, na coletiva hoje do Ministério da Saúde, deixa eu ver o nome dele aqui só um pouquinho. O Wanderson de Oliveira, que é o secretário da Anvisa, né? Ele colocou, já depois do Bolsonaro ter feito isso, voltou a reafirmar que nós estamos caminhando para o pico. E ele colocou hoje que não adianta fazer o lockdown e o isolamento quando estiver no pico dos casos, que aí já está descontrolado, já está um caos, já está saturado o sistema de saúde, já vai morrer gente, já vai estar morrendo gente. Portanto, não adianta fazer esse lockdown. A hora de fazer o lockdown, a hora de fazer o isolamento é agora. E para a gente ter noção da irresponsabilidade, para mim é maldade do presidente da República em falar para o povo ir para a rua. A gente chama-se de Big Data, né? Que são os grandes dados, e houve um mapeamento das telefônicas a respeito da movimentação dos celulares com os seus donos, e está colocado que poucos lugares têm mais de 50% de isolamento. São Paulo está com 46% de isolamento, ou seja, 54% das pessoas portadoras de celulares estão saindo de casa, além do essencial. Por isso, o governador Dória deu uma entrevista ontem dizendo que vai mandar prender e multar se o isolamento não chegar a 60%, 70%, que o isolamento de 60%, 70% é a taxa que ajuda, é a taxa que é efetiva para se conter a expansão vertical do número de casos. Então a gente já tem disponível isso no Brasil. Tem um mapa, quem quiser olhe no UOL, e eles estão colocando lá exatamente isso. São dados das companhias telefônicas mostrando exatamente isso, tá? Que a taxa de isolamento, apesar dele estar decretado em quase todos os estados, ela está insuficiente. Ela precisa ir a 60%, 70% pelo menos. Isso significa bloquear as viagens, bloquear os aeroportos. Todo mundo está dizendo que é um absurdo
deixar aeroporto aberto, a não ser para os aviões com equipamento de saúde e etc., porque é onde se transmite. Então, tem esse dado aqui, e em relação ao isolamento, eu acho importante essa declaração para a gente passar para as pessoas, que não adianta deixar para fazer o isolamento quando estiver no pico. É o que fez a Itália, fez a hora que já não dava mais, aí fez para proteger quem ainda não estava, mas a quantidade de morte e de casos que poderiam ser evitados é gigante. Então aqui no Brasil nós temos duas questões preocupantes. Primeiro, essa questão do isolamento, né? Com a consequência de nós termos leitos de UTI insuficiente para a época do pico, tá com deficiência de máscara e com a questão de não ter teste. Então essa questão do isolamento, ela é crucial para a gente. Segundo, que nós podemos tudo indica que nós estamos muito pior do que nós estamos. Que os dados oficiais estão subestimados. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que se uma pessoa morreu há 10 dias atrás e testaram para ver se não é coronavírus, quando chega a confirmação que era coronavírus, ela entra na estatística como se tivesse morrido hoje. E não como se há 10 dias atrás tinham muitos casos. Então, a imprecisão dos dados que vem por conta de falta de testes, tá? Que parece ser uma questão que a gente já colocou aqui, pode até parecer intencional, onde já se viu há 40 dias se está vendo isso e tudo mais, e tem falta de teste. Então, essa questão da falta de testes e a questão com a questão que mascara os dados, tá? E essa outra questão em relação ao isolamento social são dois problemas extremamente críticos aqui no Brasil e que o nosso governo central não está dando a linha. Está tudo confuso. Então, uma parte da população, quem tem medo, segue o ministro da Saúde, as orientações dos organismos internacionais, as orientações do governador, do prefeito, mas a outra parte é aquela história, faz carreata de carro fechado em vez de fazer passeata. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Uma outra questão a respeito dessa questão nacional, que tem a ver com essa questão dos dados, que a gente vai fazer a live segunda-feira, ele coloca exatamente assim: no começo da epidemia, o Ministério da Saúde estava colocando, por não ter teste, todos os casos suspeitos com sintomatologia como sendo coronavírus. De uma hora para outra, ele desconsiderou os casos suspeitos e passou a considerar na estatística só os casos confirmados. Tá? Tem até a data aqui numa reportagem do Tijolaço, ou seja, que deu um salto enorme, entendeu? Nessa questão aqui. Onde que está aqui? Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Que é a questão que ele está colocando aqui é exatamente isso. Até um determinado momento, quando o Brasil tinha menos de 1.000 casos, eles davam menos de 100 mortes, eles davam que o Brasil tinha 11.000 casos, porque todos os suspeitos estavam sendo considerados. De uma hora para outra, eles baixaram para 900 casos, que eram só os casos confirmados, e voltaram a começar a contar a partir dali. E nós já estamos chegando a 20.000. Então, se fosse a metodologia a primeira, que como não tem teste, todo caso sintomático é considerado, a gente ia ter muito mais do que 20.000 casos. Tá? Então, ficar de olho nisso, gente, para a gente não se deixar enganar. E aí, para a gente, que cada um de nós aqui, independente da cidade, a gente vive aqui na cidade, pisa aqui na cidade. Eu já tinha falado na live de anteontem dos prefeitos e governadores, e hoje tem no UOL aqui uma reportagem que os prefeitos estão muito irritados com o ministro Paulo Guedes por conta da cobrança de repasses para ajudar, porque está tendo uma queda de arrecadação violenta. Duas receitas importantíssimas para a prefeitura
são a receita que chama cota parte do ICMS, e o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então tudo que entra e sai no município e que é pago. Uma parte disso, que é recolhida pelo Estado, é repassada para o município. Então é a parte de dinheiro estadual que vem para o município. Ela é uma coisa muito significativa. Isso estão falando que caiu muito, porque as coisas estão fechadas, as mercadorias também não estão circulando como circulavam, diminuiu as compras e tudo mais. A outra questão é que uma das arrecadações próprias dos municípios é a questão do ISS, que é Imposto sobre Serviço. Esse é o município que arrecada. O que é ISS? A taxa de licença de dentista, advogado, médico, de todo mundo que presta serviço, mais o Imposto sobre Serviço de hospedagem, de pousadas, de hotéis e tudo mais. Isso é uma receita própria. Com as pousadas aqui, os hotéis fechados, com a diminuição, o prefeito postergou, então todas as prefeituras devem estar com as finanças muito complicadas. E tinha sido prometido para os prefeitos que ia ter uma ajuda, mas não está tendo, e o Paulo Guedes mandou que ia ajudar principalmente as capitais, que era 80% do problema. E aí um município como Ubatuba, um município como os municípios menores, vão perder a arrecadação, já devem estar perdendo, e não vai ter recomposto e vai ter crise. E eu, inclusive, vou perguntar, essa pergunta ainda não fiz, mas vou perguntar para o prefeito de Ubatuba. Eu acho que vale uma live dele, como sugestão aqui ao vivo, mas falando de qual que é a real situação financeira da prefeitura de Ubatuba nesse momento. Acho que os prefeitos estão devendo para os seus munícipes o quanto está chegando de dinheiro do governo federal, o quanto está chegando do governo estadual, como que caiu a arrecadação, como que está a situação financeira, qual a previsão. Na live que eu assisti do Diretório Nacional do PT, os governadores colocaram que se não houver o aporte de dinheiro federal recompondo o ICMS, que é dos estados, muito provavelmente antes do fim da pandemia os estados não terão dinheiro para pagar salário. E eles colocaram que como que a gente não vai pagar salário de quem está trabalhando na saúde, enfrentando o coronavírus e etc. E aí os prefeitos precisariam colocar isso. Os governadores já deram a grita, já estão negociando, os prefeitos também estão pedindo, mas valeria a pena, porque o prefeito fala com a cidade toda. Diferente eu que estou aqui conversando com vocês e tudo mais. E o prefeito deveria expor a situação econômica da cidade, em que pé que ela se encontra com essa questão da pandemia, sabe? Eu acho que essa é uma questão para a gente falar, e eu vou cobrar vou sugerir para o prefeito, né? Eu não cobro nada, vou sugerir para o prefeito que ele coloque essa questão a público, entendeu? Que ele coloque, porque as contas são públicas, mas a gente não consegue achar no site da transparência, nem sempre está atualizado, então precisava traduzir, igual eu tenho tentado fazer aqui, entendeu? Traduzir assim, olha, nós estamos com déficit, caiu tanto da arrecadação, nós estamos gastando de dinheiro próprio, tanto, com essa questão do coronavírus, que é gasto extraordinário, tanto com EPI, tanto com contratação de médico, com tudo mais, de hora extra e etc. Está faltando dinheiro, o governo federal repassou isso, mas falta mais isso. Acho que isso a gente tem o direito de saber, porque a gente vai, por dever, suportar a crise. Então, acho que essa é uma questão da gente falar. Voltando aqui para os nossos comentários, o Luiz Fernando coloca aqui que 1.140 mortes até as 20 horas, que a estatística está totalmente errada. A Ivete colocou que falou no Ministério hoje que nos próximos 10 dias 20 mil testes. O Ministério da Saúde disse hoje que espera num espaço de tempo razoável estar processando 50 mil testes dia, que hoje conseguem 4 mil testes, processar 4 mil testes ao dia, mas que também já disse que não vai ter teste para todo mundo, o que é um desalento, né? O Hospital Samel, no Amazonas, está fazendo uma técnica invasiva
Eu vou me informar a respeito disso, viu? O Leonardo está colocando aqui que estão apresentando excelentes resultados e convocou eles. Eu vou procurar esse Hospital Samel. Se você me der um link, alguma reportagem aqui, eu agradeço, viu, Leonardo? Manaus recebeu 30 respiradores, vai receber mais 20, falou na entrevista hoje. Boa noite, Bernadette, Luiz Fernando aqui, a Mariana está aqui. Mariana, um abraço, dá um abraço para a mãe aí, entendeu? O Rogerião, satisfeitíssimo de estar aqui te vendo, viu, cara? Noelzinho, Japão, entendeu? E o Simão falou o que eu disse aqui, que na Hungria o presidente Orbán já usou a crise para aumentar o poder dele. É exatamente isso que se refere a Michelle Bachelet. O isolamento social é necessário, precisa ser de cima para baixo, tem que vir como uma medida de governo, mas o isolamento social não pode significar de maneira nenhuma perda de liberdade e perda de direitos civis de maneira prolongada além do coronavírus, tá? Isso fica a dica aqui para todo mundo, para a gente poder se posicionar a respeito disso, tá? Tá aqui, já falei da Patrícia, já falei da Ana, da Taninha, da Neide, do Márcio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei aqui. Eugênio, Zé Maria, prazer estar com você de novo aqui. O Josué, a Melissa, a Nicole e a Ana Laura e a Diana Ribeiro. Bom, todos aqui muito bem-vindos em relação a essa situação. Para a gente terminando aqui, pessoal, eu acho que a gente tem reflexões sérias para ser feitas a esse respeito. A gente vem fazendo aqui ao longo do tempo, né? Eu estou tentando enxergar as coisas que não estão à mostra, que não estão faladas. Por isso eu queria de novo convidar vocês para estarem aqui na segunda-feira às 19 horas, em que eu vou vai estar o deputado Paulo Teixeira, eu, o ex-prefeito de Caçapava, Paulo Roitberg, que é médico, que foi secretário de saúde de São José dos Campos, nós três, mais o Everton do site Falando Verdades, discutindo essa questão das estatísticas. Tem algumas coisas, por exemplo, os números do Ministério da Saúde são atualizados, que saem para a gente, igual o Luiz Fernando colocou aqui, saem para a gente lá da Inglaterra, lá dos Estados Unidos, do John Hopkins Hospital, eles são atualizados antes. Então tem uma falha nisso. O próprio secretário hoje da Anvisa colocou que vai ter uma queda de casos entre amanhã e depois, porque entre hoje e amanhã, porque é fim de semana, o pessoal digita menos, e aí que segunda provavelmente se espera um boom, e ele coloca que é por conta desse problema operacional. E é meio que um absurdo isso, né? Você desorganiza todo o sistema de informação e um monte de outras questões. Portanto, eu queria reforçar esse convite, porque acho que vai ser muito esclarecedor. O Paulo Teixeira é um deputado extremamente atuante, é advogado, eu tenho acompanhado ele aqui nas redes sociais dele, e assim como o Padilha, com quem a gente já fez uma live, são deputados que estão propondo soluções, que estão fazendo os enfrentamentos necessários, que estão aí. Então, queria reforçar esse convite. Segunda-feira, 19 horas, a gente vai estar numa live aqui com essa pauta da questão da estatística, dos dados e de mascaramentos que podem acontecer e quais as consequências que isso pode ter para a gente, tá? Acho que essa vai ser uma boa oportunidade. Eu fiquei muito orgulhoso com esse convite para debater, porque a gente acaba crescendo pra caramba, aprendendo pra caramba nessa situação, e eu convido vocês para virem aprender aqui junto com eles, né? E para finalizar, refletir um pouco aqui. Um monte de gente tá colocando aqui a respeito da Páscoa, né? E amanhã é domingo de Páscoa. No meu caso aqui vai ser
a primeira Páscoa sem pai e mãe, né? Se a gente tivesse isolado, não ia ter o almoço de Páscoa, mas primeira Páscoa desde 2016, desde 2017 a Páscoa sem o meu pai, desde agora, a partir desse ano de 2020, a Páscoa sem a minha mãe. Nós estamos os 3 irmãos aqui, mas também estamos os 3 em isolamento, então que a gente suporte esse momento de almoço de Páscoa longe das pessoas que a gente gosta. Mas a Páscoa não é só para quem é cristão ou para quem é católico como eu, né? Mas a Páscoa tem um significado muito forte na vida das pessoas, de renovação, de ressurreição, de uma nova vida. E eu acho que amanhã, nem vou fazer a live amanhã, nós voltamos segunda-feira aqui, mas eu acho que para a gente refletir um pouco durante o dia de amanhã, entendeu? Desde as questões pessoais nossas, as pessoas com quem a gente poderia ter estado em outras Páscoas e não esteve, e agora daria tudo para estar com elas. As pessoas que a gente já perdeu, como no meu caso, mas as pessoas das quais a gente está longe, como no meu caso com a minha filha, que está aqui, está tão pertinho aqui no Facebook, mas isolada, lá em Taubaté, meu filho. E eu acho que a gente precisa usar essa Páscoa nesse momento de pandemia aí, para poder fazer umas reflexões positivas, do significado positivo da Páscoa, de ressurreição, de renovação, porque realmente a gente caminha para uma nova vida. Eu tenho olhado, por exemplo, na minha profissão, vai ser uma outra dinâmica na profissão, uma outra história. Nós vamos enfrentar um novo momento com o desemprego, que eu acho que a minha geração, quem tem 50 anos de idade, não viu isso. Isso significa desemprego em alta, significa que para mim, que sou profissional liberal, também um problema. Essa situação, eu me lembro muito bem há anos atrás, em 2002, quando teve a primeira eleição do Lula e o tema era um Brasil sem fome, o Fome Zero, ou seja, existia a fome. E a gente, se voltar a ter esse tipo de questão, a gente vai ter que ser muito solidário com todo mundo. Acho que a gente precisa refletir muito a esse respeito. Então que a gente aproveite esse domingo de Páscoa para cada um, né, na sua casa, fazer um exercício de como vai sair espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, socialmente, dessa situação que nós estamos vivendo. Fazer uma projeção positiva de que a gente saia com perdas que vão haver, mas que a gente saia melhor como pessoa, entendeu? Com mais amor no coração, com mais desprendido das coisas materiais, que a gente está vendo que me adianta um carro, não posso sair, que me adianta uma série de ter um monte de roupa se eu só fico dentro de casa, e isso acaba não sendo coisa supérflua. Então, que a gente reflita um pouco para aproveitar, porque nós já precisamos começar a pensar nisso, sabe? Como que a gente vai sair desse negócio? Na minha opinião, é a partir de como eu vou agir como pessoa que vai criar um sentimento coletivo de como que vai se recuperar todo mundo. Se a gente sair dessa questão, cada um por si, eu tentando me virar e passar por cima dos meus colegas dentistas e tentando ter o maior número para ver só o meu lado, eu não saí melhor. Entendeu? Saí, na verdade, pior, porque esse era o mundo que estava, de muita competição, de pouca colaboração, de muito eu e pouco nós. Então acho que a gente precisava aproveitar esse momento aí da Páscoa amanhã para a gente poder fazer essa reflexão, que cada um tenha um momento aí para se projetar, entendeu? Se projetar e começar a pensar já desse jeito. Olha, a hora que passar eu vou ser uma pessoa diferente, porque o mundo vai ter... Queira ou não, você vai ser diferente, porque o mundo vai estar diferente. Portanto, que você seja um diferente para melhor, um diferente que colabore para a recuperação do mundo e não para
para que se mantenha a situação ruim como é que está. Então vamos fazer esse exercício e eu quero dizer que para vocês todos uma excelente Páscoa com muito amor no coração, porque é o sentimento que a gente precisa ter dentro da gente, entendeu? Então para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente está morrendo de saudade, para as pessoas que a gente está doido de vontade de encontrar, entendeu? Que se tenha paciência. O meu irmão acabou de escrever aqui que o Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, que portanto a gente vai sair melhor e mais forte. Eu acho muito que é por aí, entendeu? Portanto, para todas as pessoas aí que vocês, com as pessoas que vocês amam, que a gente amanhã tenha um sentimento de amor pelo mundo, entendeu? Por todos nós, lembrando que no meu caso que sou cristão, entendeu? Significa a ressurreição de quem veio ter uma experiência terrena, que é Jesus Cristo, mostrou pra gente como que a gente deveria agir e depois mostrou que é possível a ressurreição significa muito isso para mim, entendeu? Todo mundo pode ressuscitar em vida, se tornando uma pessoa melhor. Portanto, uma boa Páscoa para vocês aí. Segunda-feira a gente está às 19 horas aqui. Compartilhem. Entrem lá e me adiciona no Instagram, @Maurício13, para a gente poder ir dialogando. Eu volto a reafirmar, no Instagram estão tendo coisas muito legais, tá ok? Até segunda-feira, um domingo ótimo para vocês. Valeu!